E o nome da vez, então, é o Julián Fernandes, que faz parte do grupo City, atuou nas últimas 3 temporadas pelo New York City, equipe da Major League Soccer, jogador de 21 anos. A gente tem aqui até alguns dados sobre ele, para o nosso Gabriel Sá trazer tudo que ele tem de informação com relação a essa busca. Em 2025, 37 jogos, 14 como titular, 3 gols, 5 assistências, 14 grandes chances criadas, 28 dribles certos, 47% de acerto, uma finalização por partida. Gabriel Sá, o que se tem de Julián Fernandes no São Paulo Futebol Clube? Então, Julián Fernandes ele é um pedido direto do técnico Hernan Crespo, gosta muito do estilo do jogador, né? Ele fez ali uma lista de algumas indicações, porque o Crespo, para quem não sabe, ele mandou isso já tem um tempo, né? Ele mandou uma lista de posições e nomes que ele acha que seriam interessantes, né? E aí não é que, assim, eu sempre acho engraçado quando saem as manchetes de uma contratação questionável. Ah, o técnico pediu. Sim, ele pediu depois de 15 pedidos que não foram atendidos. Então ele manda uma lista ali com vários nomes, os caras não conseguem trazer nenhum. Aí falam, ó, esse cara aqui é viável financeiramente. Ah, então vem, fazer o quê? Eu vou ficar com 0 jogadores, né? 1 é melhor que 0. Então, é um pedido direto do técnico Hernan Crespo, mas é um jogador que é assim, visto como muito difícil, muito complicado. Ele tem 21 anos, né? Ele estava no New York City, então, nas últimas 3 temporadas, e é uma tentativa do São Paulo de empréstimo com uma opção de compra fixada, né? Eles estão conversando, eles têm ali um papo, o São Paulo ele tenta esse mesmo modelo para o Kevin Zenon, do Boca Juniors, né? Também quer fazer esse empréstimo com opção de compra, mas aí tem 2 condições nessa história. Primeiro, os clubes, cada vez mais, eles querem pré-estabelecer as condições de pagamento dessa compra, né? Então, o caso do Julián Fernandes, ele chega, por exemplo, com 6 milhões de euros como opção de compra. Eles querem já ter pré-estabelecido em contrato, tá bom, então encerra o vínculo dia tal, aí caso ele cumpra as metas, caso ele vai ser comprado, esse primeiro pagamento de 1 milhão de euros ele vai ser feito dia tal, aí o outro vai ser dia tal, então já querem tentar definir o parcelamento, né? Isso vira uma dificuldade para o São Paulo. O caso do Zenon, por exemplo, no Boca Juniors, o Boca quer uma compensação financeira pelo empréstimo. Então o Boca quer ali cerca de $1 milhão para o São Paulo pagar pelo ato do empréstimo, mais a opção de compra, que seria um passe fixado. Então eles estão conversando pelo Julián Fernandes, mas ontem escutei que ainda não está formalizada essa oferta, é só uma conversa ainda informal, e que é um jogador que eles enxergam como difícil, porque tem outras possibilidades, e aí o São Paulo na caneta, né, na grana, vai ser difícil competir. Ele fez 3 gols e 5 assistências, 14 jogos como titular, e tem ali esses números que estão na tela. Assim, joga uma liga muito mais calma, né? Muito mais tranquila. Não quer, talvez, tanto agito para a vida profissional aos 21 anos e agora pode voltar aí para um mercado um pouco mais competitivo. Tenho pouquíssima opinião formada em relação a esse jogador, mano. Uma liga muito mais tranquila, a Major League Soccer, né? Tanto que o Messi está lá para terminar a carreira, para jogar com os parceiros dele, sem pressão e tudo certo. Rai Monteiro, você que é um xarope, que acompanha o campeonato da Estônia num dia, depois a Liga de Gabão no outro, da Major League Soccer, você tem algum hábito de acompanhar? Sabe dizer alguma coisa do Julián Fernandes? Que isso, hein? Você é muito conhecedor, Rai. Você é um cara que eu admiro. O que você tem para falar, então, de Julián Fernandes? Em outros assuntos eu posso até decepcionar, Boni, mas no papo da bola eu me garanto um pouco mais. Você manda bem. Outros assuntos, de fato, às vezes passa batido uma coisa ou outra, são muitas coisas para acompanhar, mas na bola, jogo, dentro das 4 linhas, que é o que eu gosto de falar, eu conheço mais. Cara, o Julián Fernandes, ele foi revelado num momento em que o Vélez revelou muitos jogadores de qualidade, né? 2020, 2021, foi feito um trabalho lá com o Heinz, que é um técnico muito interessante, né? Ex-zagueiro, aquele cabeludo, jogava na zaga. Ele é um técnico bem interessante, um cara de ideias pouco flexíveis, e isso muitas vezes inviabiliza uma sequência muito grande dele em outros clubes, né? Mas ele fez um trabalho muito bom de base no Vélez, revelando jogadores como Thiago Almada, por exemplo, né? E o Julián Fernandes foi um que saiu daquela safra e foi comprado, como você disse, pelo Grupo City para jogar lá na MLS, no New York FC. O New York FC, na temporada passada, ele foi até a final da conferência dele, né? A
a MLS é mais ou menos parecida com a NBA, para quem acompanha, né? Tem os caminhos ali das conferências e depois tem lá na frente a final. A final desse ano foi Inter Miami, o time do Messi, contra o Vancouver, que é uma equipe, como diz o próprio nome, do Canadá, que joga o Thomas Miller e tal. E o New York FC foi até a fase anterior a essa, né? A final da conferência contra o Inter Miami, e acabou perdendo. Nesses jogos das finais, o Julián Fernandes até não jogou. No New York FC, invariavelmente, ele foi um cara aberto pelo lado direito, não especificamente um ponta, mas um meio-campista, né? Que vinha do lado para dentro em alguns momentos. Acho que, assim, do ponto de vista do posicionamento em campo, é isso que dá para entender dele. Não é uma liga competitiva, concordo aí com a avaliação do Gabi, até o Francisco brincou aí que a MLS é muito leite de soja. Eu, de fato, também não gosto do nível de jogo, do nível de enfrentamento. É um futebol que não desenvolve, para mim, o jogador jovem, que ainda é um pouco o caso dele, né? Um cara de 21 anos, ele está ainda no processo de formação. Quando ele surgiu lá, muito jovem no Vélez, e teve alguns minutos, ele tinha 17, 18 anos. São 4 temporadas, né? Essa é a 4ª, se ele começar, jogando no New York FC. Cara, é um jogador com potencial. É um jogador com potencial para ser, como se diz, desenvolvido. Para ser desenvolvido, se ele for, de fato, contratado. Não é um negócio muito fácil, né? Ele é um jogador que está num centro que tem muito dinheiro, pertence a um grupo que tem muito dinheiro, e o São Paulo não tem dinheiro. Eu acho que essa equação dificulta bastante o negócio. Eu vi muita gente falando do Evander aí, seria um bom nome também, né? Até o Flamengo quis na temporada passada, retrasada, ele tem sido ano após ano um dos destaques aí da MLS, mas não acho que seria um jogador caro, não seria um jogador barato, perdão, não é um jogador que vem pronto, acho que é um jogador que poderia, se desenvolvido, conseguir desempenhar, conseguir ter um bom rendimento. Ele mostrou lá atrás, quando ele surge numa safra muito interessante do Vélez, que tem teto para crescer, e acho que a ida dele à MLS não fez com que ele explodisse como se imaginava, como se esperava. Foi um caminho muito parecido com o do Almada, né? O Almada também sai do Vélez para jogar na MLS e não tem o desenvolvimento que se imaginava, e aí no Botafogo ele explode ali em 6 meses e para na Europa. Acho que é um negócio interessante, mas se fosse assim, colocar numa categoria de jogador, é aquele jogador promissor. E eu não sei se é isso que o São Paulo precisa hoje, sabe? Jogador promissor que venha para se desenvolver e talvez ali na frente ter um rendimento. Não sei se é exatamente isso que o clube precisa. Do ponto de vista de características, eu acho que é interessante pensar em variações, pois, como disse aqui na transmissão do jogo de domingo, o São Paulo precisa de uma forma nova de jogar, cara. O São Paulo precisa de uma forma nova de jogar, não dá para ficar jogando do mesmo jeito sempre. O São Paulo está sendo muito previsível, é um time com pouca capacidade de variação nos últimos tempos, e que não tem conseguido ter bom rendimento. Então, assim, ele é um jogador que poderia acrescentar nesse sentido, mas é promissor, seria uma aposta, né? Só confirmando aí, o Luiz Gustavo mandou uma mensagem, ele tem 21 anos, Luiz, não tem 27 ou 28 não, 21 anos. Jogador de 21 anos, nasceu estava até aqui com a ficha dele, né? Ele nasceu em... Cadê? 2004. Ele é 2004, 21 anos. Tem o Julián Fernandes. Enfim, uma aposta que não vai ser barata para desenvolver, como disse aí o Antônio, melhor desenvolver a base, talvez. Se o São Paulo tivesse dinheiro sobrando, beleza, você contrata, traz, entende ali se o cara pode render ou não, mas não tem. No cenário que você não tem, você tem que ser assertivo, cara. Ser muito assertivo. Foi um pouco, comparando com outra situação, e outra capacidade de investimento também, do que o Luiz Castro falou na apresentação dele no Grêmio. Ele foi perguntado lá, o Grêmio precisa de muitas peças, não tem muito poder de investimento. Ele falou, cara, se a gente não tem muito dinheiro, a gente precisa ser assertivo nas contratações. E para mim, até aqui, o Grêmio foi bem assertivo. Contratou o Enamorado, que é muito bom jogador, contratou o TT, que tem um potencial de ser aí um destaque nessa temporada de futebol brasileiro. Então, assim, sem essa capacidade, sem esse capital para fazer investimentos, eu fico com a opinião de muitos aí do chat que talvez seja melhor investir na base. Não, e não é nem querendo diminuir a liga, da qual eu não sou muito fã da MLS, para falar bem a verdade, mas levar em conta o que o Rai falou no começo do comentário, o contexto de enfrentamento, contexto de pressão da liga, é uma adaptação difícil, né? É uma adaptação complicada, tanto que a gente tem vários jogadores que chegaram da MLS no futebol brasileiro e que não conseguiram render. A gente tem no Palmeiras o Micael, o Facundo Torres, o Thales Magno,
Tem outros jogadores também, o Atuesta, né, passou pelo Palmeiras também. Claro que tem exceções, né? Por exemplo, o Almada. O Almada que ele chegou na MLS já ganhando o prêmio de rookie da liga, né? Os Estados Unidos tem essa coisa de premiar o rookie, né? O cara que chegou agora e fez uma boa temporada. Então ele já era destaque no Atlanta United. O Lúcio Acosta está bem no Fluminense. Mas acho que, no geral, é importante olhar esse contexto. E o São Paulo ele não tem muita margem para tempo de adaptação do jogador que vem por aí.